Bidé, tudo na paz. Você foi o primeiro, hein? A paz do Senhor a todos. Um dia abençoado a todos. Daqui a pouquinho vou trazer o pastor Davi Gomes para estar com a gente aqui. Nós vamos bater um papo. Vou dar um tempinho para vocês chamarem a turma aí, chamar o povo. A paz a todos. Que Santa Ceia maravilhosa nós tivemos ontem, né? Foi muito bom, muito gostoso, mas já estou contando os dias para a gente estar junto. Foi muito bom o momento que nós estivemos ontem, mas eu não vejo a hora da gente estar junto. Estou vendo bastante gente, Sinésio, Fernando, Shinzo, Márcia, Rebeca, paz a todos. A paz a todos. Daqui a pouquinho já vou trazer o pastor Davi, mas eu quero que vou dar um tempinho para o pessoal entrar e para você convidar o povo aí. Nós vamos bater um papo edificante, bem informal, é um bate-papo. Vamos abrir o nosso coração. Tenho certeza que ele vai abrir o coração dele, eu vou abrir o meu coração e vamos ver o que o Senhor vai falar conosco hoje. Mas espero que todos estejam tendo um dia abençoado, um dia gostoso, né? Ensolarado. A paz a todos. Deixa eu ver se eu trago ele aqui. David, Meu Deus e meu Pai. tudo na paz? Tudo na bênção, meu pastor? Tudo bem, e você? Estamos aqui, carros e cavalheiros. Você cortou o cabelo também? Cortei, né? Dei uma moral. Aparecendo na live do pastor, né? Tem que dar uma moral. Certo, tá bom. Tem que estar ataviado. Uma hora eu vou ter que ver o que eu vou fazer com o meu. Se não der pra sair de casa, é complicado. Acho que eu vou ficar igual o Márcio. Vai deixando, vai deixando. É um negócio aqui. Vai deixando e dando embora. Já arranquei a barba, devagarzinho nós vamos limpando. É isso aí, mas tá tudo na paz. Graças a Deus. Estou num dia desse abençoado, num dia ensolarado. A família tá bem? Tá bem, a Dani tá lá embaixo com as crianças. Graças a Deus. Estão suportando, né? É, Estão brincando durante o dia, estudando, fazendo o que elas podem, né? Como as crianças aqui do Cape. eu tava conversando com a Natasha agora há pouco, né? Já tem 3 semanas, assim, que nós estamos nessa pegada, né? É. Ó, o Marquinhos tá falando que o teu som tá meio abafado, Davi. Tá? Deixa eu tentar. Vou botar o. Deve ser o lugar onde eu apoiei aqui o. Se ajuda. Melhorou? Piorou? Para mim melhorou. É? Então tá. Melhorou. Mas eu tava falando para ela que já tem 3 semanas, né? Que nós estamos nessa pegada. E ó, tá todo mundo dizendo que tá melhor. Ah, obrigado, gente. Aí, né, a gente pode começar o nosso bate-papo dentro de 3 versículos que eu estava lendo. E no momento que nós estamos vivendo, são versículos complicados. Sabe, Meu Deus. versículos complicados, mas de repente você vai me ajudar. Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você vai abrir aí? Vou. Então abre aí. Vou te acompanhar aqui. Paulo, 1 Tessalonicenses. Paulo escreveu umas coisas muito complicadas, cara. Meu Deus. Me Muito. ajuda. Mas você vai ter que me ajudar para a gente
Vê se a gente sai dessa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. São 3 versículos bem diretos e não são nem versículos longos. Versículos 16, 17 e 18. Paulo escreveu assim, ó: regozijai-vos sempre. Se essa palavra sempre não tivesse aí, eu acho que de vez em quando daria para a gente ter um escape. Aí ele fala assim: orai sem cessar. Em tudo, dai graças. Dai graças. Rapaz, você tá com esse sorrisão na cara aí sempre. Como é que faz? Orar até quando você não tem força para orar. E você agradecer em tudo. Em tudo. Aí fala assim: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí, Davi, como é que a gente faz para estar sempre alegre, sempre orando e sempre grato? É forte. Clama por misericórdia. Fala, Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Mas pastor, assim, o pouco do que eu entendo, eu penso que assim, esse regozijar-vos sempre é meio que uma decisão, né, da pessoa. É uma decisão. Eu penso que seja assim, regozijai-vos independente de, né? Independente de. E eu penso que tem dois tipos de alegria, né, na Bíblia, que a gente vê muito, muito espalhado pela Bíblia. É uma quando Deus vem e nos alegra, né? Deus faz o gozo fluir, a alegria brotar. Mas tem uma alegria que é fruto da decisão pessoal, né? Que não é fácil, não é fácil não. Mas que é fruto da decisão pessoal. A pessoa poder olhar as circunstâncias e encontrar, apesar das circunstâncias, a razão principal da alegria dela, que no final de tudo vai ser Jesus. Não tem outra saída, né? Se você se alegrar, que as circunstâncias nos alegram, né? Às vezes a gente recebe uma vitória, né? Recebe uma bênção, um milagre, alguém bate na sua porta, deixa uma bênção, né? É bênção. Nos alegra. Mas se você se alegrar só por causa de circunstâncias, você não vai conseguir cumprir esse texto aqui, não. Porque vão ter vários momentos que, pelas circunstâncias, você não vai querer se alegrar. Você vai pelas suas emoções, né? Mas eu acho que aqui o foco é você conseguir olhar para Jesus. Ele vai ser o autor, né, da nossa alegria. Seria talvez isso? fazer aquilo que Paulo falou lá em Colossenses: pensar nas coisas de cima, né? E de repente não pensar nas coisas da terra. Talvez uma questão de foco e visão, né? Não ser, igual você está falando, não ser dominado por circunstâncias, né? Não ser dominado, de repente, pelos momentos que nós estamos vivendo. Mas a gente sabe que nós temos os nossos sentimentos, né, Davi? Nós temos os nossos altos e baixos, ficar em casa o dia inteiro sem previsão de saída. A irmã Márcia está falando isso, igual aconteceu com o Estevão, né? Verdade. Ficar em casa sem previsão de voltar ao normal, a gente muitas vezes tem a tendência de perder esse foco, né? É Perder um pouco essa verdade. visão. Eu creio nisso, pastor. Eu estava falando até isso com o jovem sexta-feira passada, que a gente tem um processo mental, né, que Deus colocou em nós, que chama pensar, sentir e agir, né? A gente primeiro pensa, depois sente, depois age. E com essa situação que nós estamos vivendo, o processo do meio, que é o sentimento, está avacalhado, né? Tá todo mundo com as emoções em frangalhos. E aí eu estava conversando com ele sobre isso. A forma que a gente tem de proteger nossas emoções é, na verdade, protegendo nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, né? Se a gente conseguir, a gente tem que ser intencional com aquilo que a gente pensa nesses dias. Se a gente conseguir fazer o que a Bíblia diz, igual lá em Provérbios 23:7, que diz: assim como o homem pensa, assim é. Assim como ele pensa ou imagina na sua alma, assim ele é, assim vai ser. Então, aquilo que a gente for dar lugar na nossa mente esses dias,
vai produzir em nós muitos sentimentos. Então, a questão de que o senhor falou, pensar nas coisas que são de cima, ser intencional com os nossos pensamentos, né? Como Amém. Lamentações lá, trazer à memória o que dá esperança. Isso é intencional, é você falar, ok, se a nossa mente ficar aberta, só recebendo o que a mídia está jogando para dentro, vão produzir péssimos pensamentos e, por consequência, péssimos sentimentos. E, numa última instância, nossas ações elas também não serão boas. Então, eu creio que a solução é essa mesmo que o senhor falou, é pensar, ser intencional, né, nos pensamentos e É. pensar nas coisas do reino de Deus. Então, de repente, uma coisa boa para todo crente cheio do Espírito Santo pensar nessa semana e meditar é a semana que antecede a morte e ressurreição de Cristo, né? É verdade. Domingo é Páscoa, então esse domingo que passou agora foi o Palm Sunday, né? E aí tem todos os eventos que antecede a morte e a ressurreição de Cristo. Então a gente, de repente, esta semana poderia estar pensando nas coisas que são de cima, e eu tenho certeza que esse tipo de pensamento, meditação e busca, né, na morte, na ressurreição de Cristo, a última ceia, a prisão, o julgamento, né? Tudo isso daí, de repente, vai trazer esta alegria, vai trazer esta vontade de orar e vai trazer este sentimento e este espírito de gratidão. Por quê? Porque tem um versículo que eu lembro que muitos anos atrás eu preguei na Páscoa, né? Eu não lembro em qual dos evangelhos que começa assim, o dia da ressurreição, mas começa assim: no primeiro dia da Da semana. semana. Um dia nós vamos chegar no primeiro dia que esse vírus já não vai mais existir. O primeiro Amém. dia que nós vamos estar com condições de ir lá fora e nos cumprimentar e ter esse contato físico de Amém, eu novo, creio. né? Então eu creio que se Jesus ele dominou a morte, né? Se Jesus ele conseguiu ir no inferno e pegar a chave, né? E travar tudo para a morte e para o inferno, o que é um vírus? Ele já Nada. fez lá atrás, 2000 anos atrás, esse vírus já está derrotado. Você está vendo? Eu começo a falar, eu já começo a botar um sorriso na cara, eu já começo a ficar alegre, já começo a ficar feliz. Preach, preacher. Já vai, já o som já flui, né? Ah, meu Deus. Então, Mas é uma semana de celebração, né? Eu sei que para o crente tem que ser todo dia, toda semana, mas essa em especial, apesar da nossa condição, né, de estar em casa, mas é como o senhor falou, que a gente não perca a perspectiva do que nós comemoramos, né, celebramos nesse fim de semana, porque foi literalmente a mudança do destino, né, da humanidade, o cumprimento do projeto de Deus, de restauração, de reconciliação. É um fim de semana marcante. Só isso aí, só se você já mudar o foco do coronavírus para a Páscoa, você já se alegra. Não tem como você ficar triste essa semana. então eu acho que todos nós deveríamos fazer isso essa semana. Deveríamos, de repente, meditar nos evangelhos, né, e dar uma estudada, né, de repente, nessa última semana que antecede a morte de Jesus Cristo, né, os últimos dias, e a ressurreição. E eu tenho certeza que isso daí vai trazer esse regozijo, né, que ele está sempre dentro de nós e mantém essa chama acesa. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se a gente olhar, eu estava ensaiando a peça com o pessoal da igreja para a semana de Páscoa, né? Então a gente estava batendo bastante nesses textos da crucificação de Cristo. Estava lendo com eles nos ensaios e lendo em casa também. E cada vez que você lê, é interessante. Eu cresci também no Evangelho, numa família não lá cristã, mas cada vez que você lê, cada vez que você ouve, cada vez que você se expõe a esse texto, a essa parte das Escrituras, você está sempre aprendendo alguma coisa nova, absorvendo alguma coisa nova. Deus está te revelando coisas novas, detalhes novos, coisas que você não tinha percebido antes. E Amém. eles vão surgindo à medida que você vai literalmente mergulhando nessas passagens, né? Então, Amém. eu acredito que é um tempo oportuno realmente para a gente ler, estudar, relembrar a morte, a crucificação, a ressurreição
Eu achei muito lindo esses dias. Eu estava vendo uma entrevista na televisão, na Fox News, e eles estavam entrevistando o diretor geral do Samaritan Purse, do Billy Graham, e eles montando hospitais ali em Nova York e na Itália também. E o senhor de idade, ele tem acho que 76, se eu não me engano, e ele falou: eu sou o diretor, eu sou grupo de risco, por causa da minha idade, mas eu estou aqui ajudando as pessoas em nome de Jesus. Nós estamos aqui representando. Isso é muito sério. Isso é você entender de verdade o que foi a morte e ressurreição de Jesus e como isso te abre caminhos, né, para brilhar nesse momento de trevas, para ser luz nesse momento de trevas. E eles estavam lá no meio daquela confusão que está ali em Nova York. E ele falou: nós estamos ajudando as pessoas em nome de Jesus, em nome de tudo aquilo que aconteceu nesse final de semana que nós vamos celebrar agora, que nós vamos relembrar tudo que o nosso Salvador ele fez por nós. Então é tempo realmente de celebrar o que vai produzir em nós muito gozo, muita alegria. Regozijai-vos sempre. Amém. Amém. Eu estava, né, você falando dentro desse assunto de, né, quer queira, quer não queira, o amar a Deus, amar ao próximo, Servir ao próximo. servir ao próximo, né? Eu acho que foi a Sidneia ou o Bob que escreveram agora há pouco aí, de que nós estamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra, né? Você sabe o que eu acho interessante, que eu percebo que está acontecendo, Davi? Porque a gente fala aqui de sentimentos e de atitudes, né? Uhum. Me dá a impressão de que o crente, em vez dele piorar, ele está melhorando. É verdade. É verdade. A gente está melhorando essa situação. Porque nós estamos buscando mais a Deus, É, nós estamos orando mais, nós estamos pregando mais, é porque verdade. é quase todo dia, nós estamos escutando mais a palavra, É nós estamos verdade. mais de joelho no chão, nós estamos mais sensíveis ao Espírito Santo, É nós verdade. estamos, nós estamos em mais comunhão, parece que é brincadeira, mas existe uma comunhão maior entre nós. Então, parece que veio, foi igual Jesus falou em relação a Lázaro, né? Ah, não é para a morte, não. Não. O meu nome vai ser glorificado nisso aí. Então, ó, esse vírus não é para a morte, não. O Não meu é. nome vai ser glorificado. A igreja vai melhorar, vocês vão É, melhorar. E eu percebo que eu estou melhorando. eu também. Então, eu creio que Não é. estamos todos nós melhorando. É. É como José falou para os irmãos dele, né? O que vocês planejaram para o mal, Deus reverteu em bem. Ainda que É, tenha sido planejado esse vírus aí para trazer desgraça, destruição, mas eu creio nisso, pastor. A igreja vai sair diferente, mais forte, mais fortalecido, com mais intimidade, né, com Deus, como você falou. A gente passa um tempo maior aqui dedicado na palavra, na oração. Parece não, a conexão com o Senhor, o relacionamento, ele vai se aprofundando. Nós vamos recebendo revelações, a gente vai ficando mais íntimo de Deus. E é só vir um tempinho de provação, né? Que a igreja não diminui, ela, na verdade, ela expande, ela é, cresce. É um é, organismo que, quando é atacado, em vez de se contrair, se recolher, diminuir, adoecer, não, ela expande, ela aumenta, ela fortalece, ela fica mais saudável do que quando ela está num momento de muito conforto, né? Então, esse tempo, infelizmente, é. a gente perde vidas, isso é triste, é lamentável, principalmente, eu digo principalmente aquelas que estão partindo sem o Senhor, mas Deus, ele é soberano, e no final, uma coisa só vai acontecer, que é o nome de Deus vai ser glorificado em tudo, né? Inclusive nessa situação. É verdade. Mas eu estava analisando isso daí também. Eu creio que todos nós, né, estamos buscando um pouquinho mais. E isso causa um melhoramento espiritual. Ainda que talvez estejamos perdendo dinheiro, né, estejamos perdendo alguns trabalhos, empregos, algumas, né, podemos até pegar este vírus e ter um período de turbulência na nossa saúde, mas É, espiritualmente falando, parece que a igreja está subindo um tá, degrau, né? Aqueles tá que sim, realmente são crentes tá, estão subindo um degrau, né? Isso tá. daí
existe uma. Eu estava conversando com uma pessoa hoje à tarde, né, e a preocupação desta pessoa eu achei lindo e achei interessante. Era saber como buscar o reino de Deus. Que legal. Entendeu? Como buscar o reino de Deus, né? As coisas você. Eu não sei se é só para mim, pastor, mas parece que está travando um pouco o vídeo, o áudio. Espera aí, deixa eu ver. Tá travado o vídeo. Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você tá me Eu ouvindo? ouço bem. Aí sim, voltou. Voltou? Tá me vendo? Eu tô te ouvindo bem. Tá, voltou. Agora eu tô. Tem três. Ai, ó, tô ouvindo, mas tem hora que trava e volta. Mas tá. Tô te ouvindo. Agora voltou. Voltou? Vamos ver se eu mudar de lugar aqui melhor. Aí, Tá me vendo? tô te vendo bem. Tá me vendo? Deixa eu pegar meu setup aqui. Eu vou mudar de escritório. De estúdio? Mudar de estúdio. Vamos ver se melhora. É, esse aí tá sendo. Esse estúdio tá muito utilizado esse mês. Tá me ouvindo agora? Tô perfeitamente. Destravou? Então tá Saiu bom. todo mal. Mas eu tava, sabe o que eu tava falando? Eu tava falando que aqueles probleminhas que muitas vezes tinha, né, entre crentes, isso daí parou, né? É, Então, isso daí parou. Hoje a gente percebe que está todo mundo mais focado em realmente tirar esse tempo para buscar o Senhor, tirar esse tempo para falar com o Senhor e desenvolver um relacionamento mais profundo com o Senhor, né? é Então, verdade. a gente percebe isso daí, né, Davi? Eu fico na expectativa, pastor, de como é que vai ser o retorno, né? Todo mundo nessa expectativa, quando o povo puder congregar, se reunir, né? Eu creio como as coisas vão ser diferentes, né? Como as coisas, eu acho que como nós vamos aprender, né, a dar valor a muita coisa que a gente não dava, né? Antes, antes dessa quarentena, né? Eu acredito que vai produzir em nós uma avaliação mais sincera, né, e precisa dos benefícios, porque eu lembro, pastor, muitos e muitos cultos, né, que a gente abria orando por pessoas que não podiam estar no culto, né? Ah, Senhor, muitos gostariam de estar aqui agora e não podem, estão num leito de hospital, estão não sei aonde e tal. E nós muito tempo oramos por essas pessoas e hoje nós somos essas pessoas. Nós não podemos, nós gostaríamos de estar na casa do Senhor e nós não podemos, nós fomos impedidos, né, por esse momento de doença global. E, então, assim, qualquer um que já ficou adoecido por um tempo e não pôde ir à igreja, e quando se cura, volta com um ânimo muito grande, né? Eu acredito que esse vai ser o desejo no coração dos irmãos, né? Quando passar tudo isso, a gente poder estar junto
e vai ser uma coisa muito linda, assim, o que Deus vai fazer. Eu fico imaginando já como é que vai ser. Eu já rodei o filme na minha cabeça algumas vezes, né? Mas eu creio que o Senhor, eu creio que o Senhor vai nos surpreender, né? É, A Márcia escreveu aí que agora ela entende quando a Bíblia diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Com li- certeza literalmente. é uma alegria sobrenatural, né? Que foi É, tirada da gente. é, A minha oração é que a igreja ela realmente foi igual à palavra que eu trouxe ontem à noite, né? De que nós venhamos, de repente, ter tudo em comum, vivendo o mesmo propósito e vivendo realmente fazendo aquilo que realmente a igreja deve fazer na face desta terra e é, não perder tempo, de repente, com aquelas coisas que estavam virando uma certa distração dentro da igreja, né? é Então, verdade. hoje, Davi, a gente percebe que o que nós precisamos hoje é do Evangelho de Jesus Cristo, né? É do Evangelho de É, Jesus Cristo. E quando a igreja voltar para o templo, nós vamos continuar precisando do Evangelho de Jesus Cristo, né? é verdade. Então tem muita gente aí passando por muita necessidade, tanto física quanto financeira, emocional, espiritual, e o Evangelho de Jesus Cristo chega de encontro a todas estas situações, né? E nós precisamos, quando voltarmos, estarmos alinhados para que nós não venhamos perder este momento de busca, este momento de intimidade, este momento de querer, né? De querer, né? De você desejar estar na igreja, né? Que ele venha a ser maior do que desejar estar numa praia, desejar estar num hotel, desejar estar numa viagem, que este desejo que nós temos hoje de ser na igreja seja um desejo muito forte no nosso coração. É verdade. Eu acredito nisso, que muitos que estavam perdidos, né, nessas suas prioridades, eles vão conseguir reorganizar e entender de verdade o que que é eterno, né, e o que que é passageiro. A gente vive essa inversão de valores, o que eu quero até crer que a gente vivia, né, não vive mais, essa inversão de valores, de priorizar mais o que é passageiro do que o que é eterno. E eu acredito que quando a gente puder retornar ao templo e congregar como povo de Deus, se reunir, porque a igreja ela está reunida desde que Jesus iniciou a igreja, né? Tem algo muito, tem um mistério de Deus na reunião, na congregação, no ajuntamento, né? E mesmo em grandes tempos de perseguição, a igreja nunca parou de reunir. Reunia nas catacumbas, nas covas, nos cemitérios, com dois ou três, talvez não era a igreja toda, mas a igreja sempre estava reunida de alguma forma, né? Então eu creio que a gente sente hoje esse distanciamento porque o nosso propósito foi criado desde o princípio para estarmos juntos, né? Para estarmos unidos. Então essa reorganização de valores, eu acho que Deus está usando esse tempo também para reajustar isso na nossa vida e da gente ver a importância de quão privilegiado nós somos de ter o que nós temos, né? De ter o que nós temos acesso à casa de Deus, à presença, né? À sala do trono, mas a essa comunhão dos irmãos, a esse ajuntamento que a gente vê ali em Atos, como o senhor pregou ontem, todos juntos, tudo em comum, e esse ajuntamento, como isso nos fortalece, né? Eu posso dar testemunho aqui no início agora da quarentena, os primeiros 3 cultos online que foram na igreja, eu pude estar lá ajudando. Só o fato, a igreja estava vazia, mas o fato de entrar pelas portas da casa de Deus para cultuar, isso já me fortalece de uma forma absurda, né? Mesmo sabendo que a gente estava num cenário atípico, diferente, as coisas não estavam no comum, mas entrar pelas portas da casa de Deus, isso mexe muito comigo. Eu acho que é isso que as pessoas vão ver quando a gente voltar. Vai ter essa valorização, né? Lá em Hebreus, eu não lembro qual capítulo, né, que fala para nós nós não desvalorizarmos o ajuntamento, né, a congregação, né, e
existe, espiritualmente falando, isso daí é muito forte, né? Que é até interessante como que, de repente, uma das formas de você lutar contra este vírus é você se isolar, né? É um negócio até esquisito, né? É. É um troço esquisito, forçar você, de repente, se isolar. E o se isolar, né, não é algo bom para ninguém, Para ninguém. principalmente para nós crentes, né? Não é É, algo bom para ninguém. E você ficar afastado, longe um do outro, agora que nós estamos sentindo como que isso daí é pesado, né? A nível de é, igreja, né? A nível de igreja. É, então, eu sei que quando nós voltarmos, nós vamos estar muito mais alinhados, né? Muito mais pertos do Senhor neste sentido, buscando realmente fazer a vontade dele, né? Fazer o propósito dele. Hebreus capítulo 10, versículo 25, o Sinésio colocou aí. Você vê como que é bom ter teólogo na live, Davi? é, O é cara não deixa, verdade. não, não, Não não deixa passa, você falar não. besteira e já te Já ajuda na ajuda, hora. já te ajuda. Tem um irmão aqui que está Na falando, hora. o ajuntamento já estava se banalizando em algumas igrejas. Será bom o retorno para valorizarmos. Que nós venhamos, eu concordo com o Renato Renato, Martins, pastor Renato amigo lá do Rio Martins. de Janeiro, homem de Deus. Isso, é isso aí, né? De repente estava um pouco humanizado, né? Banalizando em algumas igrejas, ou seja, o banalizar é você humanizar um pouquinho a igreja, né? E nós precisamos lembrar que a igreja é um ser vivo, espiritual, e a igreja ela é imune ao vírus. É verdade. É A igreja, verdade. a A igreja é igreja imune não. ao vírus. É, A igreja não morre. não. A igreja não pega doença, não pega vírus, não pega praga. Não, a igreja não tem mancha, ela é santa, ela é pura, ela não pega vírus. É, olha aí, desceu, hein? A igreja não Desceu. tem. E nós precisamos ser essa igreja, cara. Nós precisamos ser essa noiva de Jesus Cristo. É isso que eu vejo. Por isso que eu falei um tempinho atrás, né? Eu vi, inclusive, antes que eu esqueça, eu vi o Joey Vasconcelos aí mandando um abraço para nós aqui, Davi. Só quero mandar um abraço de volta para ele, para o Joey Vasconcelos, cantor que estava aí, né? Amém. Mas por isso que eu acho que a igreja está melhorando nesse processo. Nós estamos todos melhorando individualmente como cristão, né, como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então eu sei que, imagina só, Davi, você melhora aí na tua casa, eu melhoro aqui na minha, o fulano melhora na dele, o ciclano melhora na dele, aí 100 famílias melhorando, cada um no seu lugar. A hora que você junta, como é Vai que vai ser, ser? vai ser, vai ser bênção. Como é que vai ser? Todo mundo Vai melhorando. ser forte. Já viu aquele lance de você virar e falar assim: se prepara para vir para a igreja? Lembra quando muitas vezes na igreja você falava assim: se prepara, tira um tempo para orar, tira um tempo para buscar, esquenta o motor em casa, né? Porque a igreja é uma extensão de casa. Hoje nós estamos É, vivendo isso. é Hoje nós verdade. estamos vivendo a igreja sendo uma extensão de casa. Imagina só, todos nós estamos nos preparando espiritualmente hoje para voltar. Vai ser forte, hein? Chegar todo mundo lá junto, preparado, buscando. Como é que não vai ser? Vai ser forte. Vai ser lindo. Aí eu creio que Deus vai fazer algo especial no nosso meio, né? Já está fazendo nas nossas casas, mas quando a gente se ajuntar, eu creio que Deus vai fazer algo grande no meio da igreja ao redor do mundo, né? Infelizmente, pastor, não sei se o senhor pensa assim, mas eu entendo que se você for imaginar a cronologia bíblica daqui para o fim, infelizmente eu imagino que não seja a última praga que o mundo vai viver até a vinda de Cristo. As dores de parto elas vão se intensificando, né?
elas vão ficando mais fortes e mais constantes. Então, eu penso que o mundo vai passar por lutas, né, adversidades com mais intensidade, preparando aí o cenário para o surgimento de um líder mundial, como a Bíblia descreve. Então, eu entendo que nós vamos ter, falo com tristeza, mas outras dificuldades a níveis globais para frente, mas eu creio que Deus está preparando a sua igreja, treinando a igreja, sabe? Dando estratégias que estão surgindo agora, nessa pandemia, que serão usadas nos próximos desafios lá na frente, coisas que Deus está gerando no coração de pastores e líderes ao redor do mundo, que vão ser usados pelos próximos anos, aí, sem dúvida. Então, muita coisa boa nós vamos levar dessa experiência que nós estamos aprendendo. Como o senhor falou, nós estamos melhorando. Quando a igreja se juntar, vai ser um negócio muito forte. E eu creio que nós vamos, como cristãos, né, gerando resistência para próximos Sim, desafios, vamos estar mais fortes. sim. Eu concordo. Eu acho que terra, mundo, as coisas vão piorar. É, Não vai melhorar. Nós não podemos colocar a esperança de que os nossos problemas aqui vão acabar ou de que de repente não. Infelizmente, o mundo é um mundo caído, é um mundo que está no pecado, é um mundo que está sujo, né? Então, isso daí vai acontecer. A igreja, né, a fonte de vida da igreja vem de outro lugar, né? É uma outra fonte. é Então, verdade. a igreja tem a capacidade espiritual de, ainda que o mundo está desse jeito, de triunfar para o céu. Eu não acredito que nós vamos chegar lá nos arrastando, com a corda no Não, pescoço, né? E, sobrevivi. Não, o não. nosso espírito não é um espírito de sobrevivência, né? É de poder. Né? O Espírito Santo é um espírito de poder, não é sobrevivência, né? O que nós estamos fazendo agora não é nada mais, nada menos do que, né, outros personagens bíblicos fizeram também. O próprio Jesus Cristo, né? O É verdade. próprio Jesus Cristo passou 40 dias em um deserto buscando ao Senhor, fortalecendo o seu espírito, né? Então, eu concordo plenamente com você e eu sei que a igreja ela vai, né, cada pancada que toma vai se fortalecendo muito mais, né? É verdade. A gente vai crescendo, vai melhorando, vai ficando mais forte, mais resistente. Grandes coisas Deus está fazendo nesse tempo, eu não tenho dúvida. Não tenho... Agora deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Como que fica o coração de um pastor presidente no meio de um momento desse? Apertado, cara. É. Muito apertado. Porque Porque ninguém foi preparado para isso, né? a gente tem que confiar no Senhor, confiar em Deus, de que Deus está cuidando de tudo, todas as coisas. Eu já perguntei várias vezes para a Natasha hoje virou o ouvido onde eu descarrego muitas coisas, e eu já perguntei para ela várias vezes, né, o que eu devo estar fazendo, o que eu posso estar fazendo, né? A gente não tem como estar junto, não tem como ajudar todos em todas as necessidades, não tem como resolver o problema de todos, não tem como arrumar emprego para todos, não tem como suprir a necessidade de todos financeiramente falando, nem espiritual, nem emocional, né? Não tem como fazer um gabinete pastoral, não tem como estar junto, não tem como muitas vezes dar um abraço que a gente dá e a gente sabe que é o que precisa, não tem como ter aquele olho no olho, não tem como enxugar a lágrima de um irmão, não tem como sorrir com um irmão, e muitas vezes a gente aperta o coração, é, e o máximo que a gente pode fazer é isso aqui que nós estamos fazendo, é esse FaceTime, é telefone, é alguma coisa assim. Então, eu estou aprendendo nesse processo, Davi, algumas coisas que eu sempre falei na igreja e eu estou enxergando e vivendo de uma maneira diferente. Primeiro, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eu já falei isso várias vezes, e hoje eu tenho
realmente vivido isso daí em um outro nível e falado isso daí para o Senhor várias vezes. Você, Senhor, se a tua igreja a tua igreja no mundo e a tua igreja na qual eu pastoreio aqui no Cape, um pedacinho dela, está passando por isso, é tua, não é minha. Então, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Eu sou simplesmente o pastor que o Senhor colocou aqui para esse momento. E o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Se eu precisar fazer alguma coisa, que o Senhor dirige os meus passos. 2, é a soberania de Deus, né? A confiança que a gente precisa ter em Deus neste momento, né, Davi? Então, eu não posso cuidar de você, mas Deus pode cuidar de você. Eu Amém. posso orar por você, eu posso transmitir uma palavra para você, eu posso interceder pela tua vida, mas hoje eu não tenho como fisicamente estar aí com você e nem suprir as suas necessidades, mas o Senhor pode e outras pessoas também, entendeu? Então eu tenho que ter essa confiança em Deus e eu tenho que entender que a igreja, ela é de Jesus Cristo, ela não é minha. O nosso coração aperta, mas está na mão de Cristo. Eu fui na igreja pegar um tripé para gravar, para a gente fazer o culto aqui ontem, né? Eu fui lá quinta-feira, à tarde. Aí estava vazia a igreja, aí eu peguei e dei uma volta nela, né, cara? Fui em todas as salas, até para ver como é que estava. Fui de sala em sala, fui na cozinha, fui no basement, fui na sala de máquina, fui nos banheiros, sentei lá no meu escritório um pouquinho, fiquei olhando para ele, subi no púlpito, fiquei olhando. Coração apertado, cara. Coração apertado. Tinha as cadeiras da escola dominical estavam lá ainda, né? Tudo arrumadinha, tudo enfileirada. Aí eu fiquei olhando para aquelas cadeiras da escola dominical. Falei, caramba, cara, teve uma escola dominical aqui, todo mundo que sentou aqui não sabia que era a última vez por um bom tempo, né? E eu fiquei olhando para aquilo lá e o coração da gente aperta, né? Você olha aquela estrutura, aquele prédio bonito e o coração aperta. Mas eu sei que tudo isso daí pertence ao Senhor, né? Eu sei que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Então eu sei, Davi, que hoje, né, ainda que eu estou super limitado, né, amarrado, eu sei que Deus está cuidando de você. Eu sei que o Senhor está cuidando da vida da nossa igreja. Eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Mas todo dia o meu coração ele aperta um pouquinho, né? Mas eu me sinto feliz, eu me sinto alegre também, Davi, porque eu tenho recebido algumas ligações, alguns contatos e está tendo muita busca da presença do Senhor no nosso meio. Né? Tem os pepininhos que a gente tem os problemas e amém, glória a Deus, estamos aqui para ajudar um ao outro, né? Claro. Mas eu percebo que tem muita gente hoje procurando crescer no Senhor, né? Que talvez, né, se ainda tivesse, talvez as pessoas hoje estão aprendendo a ter um pouco mais dessa responsabilidade espiritual de se alimentar sem depender só de uma igreja e só de um pastor, né? Verdade. Porque muitos viviam assim, aqui está a igreja e a minha casa é uma extensão da igreja, né? Hoje nós estamos fazendo ao contrário. A minha casa está aqui e a igreja é uma extensão da minha casa. Então, você está precisando do seu pastor da tua esposa, o pastor das tuas filhas. Você está precisando do seu professor de escola dominical da tua esposa, das tuas filhas. Você está precisando, de repente, ser o conselheiro, saber ajudar, ou saber fazer isso, saber fazer aquilo espiritualmente. Não que você não tinha capacidade, não estou falando de você, mas não é você especificamente. Mas estou falando hoje, uma pessoa está precisando fazer isso daí, entendeu? Está precisando fazer isso daí. Então, eu oro para que quando a gente voltar, né, passando esse processo, venha ter este amadurecimento, este crescimento espiritual e ministerial. Entendeu? Que as pessoas venham ampliar a sua visão em relação à igreja, em relação ao reino de Deus. E ver de que é possível você ter a tua casa forte espiritualmente falando,
consequentemente, cria-se uma igreja mais forte, É, também espiritualmente falando. é O Marquinhos verdade. está falando, fazendo culto doméstico todos os dias. Realmente, talvez algo que não acontecia com uma certa frequência, hoje está acontecendo. Culto doméstico, a Tami falando, muitos se encostavam na igreja, né? Muitos realmente se encostavam na igreja. Hoje não tem como se encostar na igreja. Hoje não tem. Umas 2 semanas atrás, teve um irmão que queria que eu fizesse uma visita. Infelizmente, não tem como eu fazer visita. É muito arriscado fazer visita, dependendo das circunstâncias e dependendo das condições, muito pior ainda, entendeu? Então fica difícil você hoje sair fazer uma visita, né? Ô, Marquinhos, culto doméstico aqui em casa era igual congresso. É, Uma é, vez ou outra. Esse Marquinhos é demais. mas é verdade. Agora tá aí, ó. Agora tá aí. Amém. Como é bom, pastor, ouvir isso do senhor, saber que, como eu falei, nenhum pastor estava preparado para isso, né? Acho que muitas gerações de pastores antes do senhor passaram muitas lutas, muitos desafios. Desde sempre a igreja teve luta, mas como essa, acho que Deus escolheu essa geração para algo diferente, né? Para algo que só Ele sabe o propósito. Mas a gente louva a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua Amém. família, que o Senhor fique firme, né, sabendo que também a igreja está com saudade dos cultos do Senhor, da reunião, e vai Amém. ser muito bom poder reencontrar todo mundo, fazer uma festa, uma celebração ao Senhor Amém. e reencontrar o povo de Deus e continuar marchando para o céu, né, pastor? É verdade, Davi. É verdade. E eu louvo a Deus, sabe? Eu louvo a Deus. E eu quero aproveitar esse momento, já que nós estamos falando da nossa igreja, né? Ainda que eu sei que alguns que de repente que estão assistindo não são aqui da nossa igreja local, mas eu quero aproveitar também esse momento e agradecer a Deus pela nossa igreja, né? A nossa igreja, neste momento que está passando, está mostrando que tem uma estrutura espiritual e ministerial, né? E nós estamos colocando a mão na massa, né? E Deus tem sustentado a nossa igreja em todas as áreas, né? Deus tem sido fiel para com a nossa igreja em todas as áreas, e eu percebo isso daí, e isso não é trabalho só meu, né? Isso é trabalho da igreja, e a gente vê isso daí. A gente vê que ninguém está perdendo a cabeça, que ninguém tá em pânico, que ninguém está fazendo besteira, que está todo mundo tendo É, sua prudência, tomando seus cuidados, né? E Deus tem guardado, Deus tem protegido, e a gente também percebe, olha, Deus tem sustentado a gente espiritualmente, Deus tem sustentado a gente fisicamente, e Deus tem sustentado a gente financeiramente, né? E eu louvo a Deus pelo cuidado de Deus. Eu louvo a Deus porque antes mesmo da gente chegar nesse problema, Ele preparou a nossa igreja. Um dia eu vou compartilhar isso em detalhes, mas por enquanto não. Ele preparou a nossa igreja para esse momento. Teve algumas coisas que poderia ter acontecido antes, que não aconteceu, que ele nos guardou para este momento, e aí ele vem sustentando neste momento. Isso significa que se ele fez tudo isso antes e está fazendo durante, ainda vai ter o depois. amém. Amém, eu creio. Ainda vai ter o depois. Uma E aí, prova disso, uma prova disso já foi o inverno, né, pastor? Que foi atípico. Todo mundo trabalhou bem o inverno inteiro. Já justamente. era Deus guardando a gente, preparando para o que estava por vir, né? A gente não sabia, todo mundo comentando, esse inverno tá bom, esse inverno o pessoal tá trabalhando, esse inverno tá tendo trabalho. É E a gente verdade. sem saber que Deus já estava provendo para a próxima fase. Pastor, antes de encerrar, posso deixar um texto aqui para o senhor? Pode, deve. Aqui, ó. Eu estava lendo Apocalipse esses dias, cartas às igrejas da Ásia, e aí eu cheguei naquela igreja da Filadélfia, que é conhecida como a igreja fiel, né? A gente sempre cita como a igreja fiel. E para essa igreja, Jesus falou algo muito interessante, que eu acho que serve para o povo de Deus e para o Senhor também. No verso 10, ele diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu achei isso aqui muito interessante, queria compartilhar com o senhor,
porque para as outras igrejas, Jesus falou muitas outras coisas, ele sempre tinha algo que as outras igrejas tinham que se arrepender, melhorar e consertar. Mas para a igreja que a gente chama de igreja fiel, ele fez uma promessa diferente. Primeiro, para eles, ele disse: eu coloco diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Isso Amém. Jesus falou só para a igreja fiel. Amém. E a outra coisa, ele falou: como vocês guardaram a minha palavra, agora eu vou guardar vocês. Amém. Na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Amém. Então, eu queria deixar essa palavra para o Senhor e para a nossa igreja, Amém. que para aqueles que são fiéis, tem uma promessa de Jesus, Amém. de que Jesus nos guardaria sob provações que viriam sobre toda a terra. Nós estaremos guardados e protegidos, mas isso para quem guarda a palavra dele. Amém. Glória a Deus. Boa essa palavra, Davi. Boa essa palavra. Deus abençoe você, sua casa, seu ministério, sua família, todas as áreas da sua vida. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa, que nós vamos sair mais forte e que nós vamos caminhar pro céu. Eu tenho certeza disso daí, que daqui a pouquinho nós vamos estar juntos. A todos os nossos irmãos de Raianes que estão assistindo, a todos os nossos irmãos que não são daqui de Raianes, mas que são nossos irmãos, saiba que Deus está no controle, cuidando de tudo e de todas as coisas. Nos mínimos detalhes, eu fiz um videozinho semana passada, na quinta-feira, para você ver como é que Deus cuida. Mexeu comigo. Na quinta-feira, eu falei para a Natasha, sentada aqui na cozinha, estou com vontade de comer um filé de frango à milanesa. E a gente não tinha os ingredientes para fazer esse filé aqui em casa, né? Não estava faltando comida, mas não tinha e não queria ir no mercado comprar, porque estamos evitando. No domingo, 12:30, a irmã Sara chega aqui em casa com um filé de frango à milanesa. E eu não falei nada para ela, cara. Forte. Absolutamente nada. Isso daí é um sinalzinho de que Deus está cuidando, cara. Deus cuida. Isso é um sinalzinho de que Deus está cuidando. Né? Que Deus está cuidando. Esses dias bateram na minha porta aqui, pastor. Deixaram uma benção aqui na minha porta. Deus está cuidando. Deus semearam frango na minha vida. Aí chegou, meu Deus. Mas o frango estava morto, né? Tava. É benção. A Sidneia ou o Bob, né? Já tá se mostrando, já tá esnobando. Hoje ganhei um bolo, pastor. Olha aí, hein? Bolo de chocolate. Bem, as campainhas vão começar a tocar, o nego vai abrir a porta e vai ter coisa boa na porta. É isso aí. Mas Deus cuida. Davi, vamos orar? Vamos orar, pastor. Então ora você. Tá bom. Sim, senhor. Pode orar. Oremos. Pai, muito obrigado por essa conversa com o nosso pastor. Quero te agradecer pela vida do pastor Denis, Amém, pela sua família. Deus, guarda teu filho, Amém. Guarda a casa dele, os negócios, o ministério, as filhas, a esposa. Deus, põe tua mão sobre a vida do teu servo nesse tempo. Amém. Da sabedoria, da direcionamento. Deus, ainda mais graça para ele conduzir o teu rebanho aqui em Raianes. Pai, oro pela igreja de Raianes, que o Senhor também nos guarde, nos dê sabedoria. Amém, Jesus. Oh, Deus, possa nos fortalecer espiritualmente no relacionamento contigo. Pai, cada irmão nosso que possa receber, meu Deus, Amém, a provisão do Senhor para esse Amém. tempo difícil de adversidade. Guarda a tua igreja, meu Deus, espalhada ao redor do mundo. Meu Deus, os missionários que estão espalhados por esses cantos do planeta. Amém, meu Deus, alcança esses missionários agora, meu Pai, com a tua mão de poder, uma provisão milagrosa. Levanta, Deus, alguém para socorrer teus missionários ao redor do mundo, meu Pai, nesse momento de provação. Deus, em nome de Jesus, que quando tudo isso passar, possamos alegrar ainda mais o teu coração, ser a igreja que o Senhor sonhou para nós a cada dia. Dá-nos uma noite de paz, de sono, de tranquilidade, e amanhã um novo dia na tua presença, que nós te pedimos, ó Deus. E já te agradecemos certos da vitória, porque te oramos em Cristo Jesus. Amém. 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 Davi, foi muito bom. Obrigado, meu pastor. Esse é o nosso momento. Amém, eu creio. Deus nos colocou nesta terra para esse momento. Nós vamos contar essas histórias que nós estamos vivendo para os nossos netos. Eu creio nisso. Creio Muitos nisso testemunhos. Daí. Creio nisso daí. Davi, obrigado por esse tempo. Bom descanso, meu pastor. Muito bom para você também. Um abraço, um beijo no teu coração.
Cuida Amém. da tua casa, nós Igualmente. estamos juntos. Deus abençoe a Eu todos os sei. nossos irmãos de Raianes. Fica na paz. Quarta-feira, pastor Henrique Peste. Nós vamos bater um papo com Amém. o pastor Henrique Peste, quarta-feira. Fique firme com Jesus. Qualquer coisa, liga pra gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Fica na paz. Deus Tchau, abençoe. meus irmãos. A paz. Tchau.